Ansiedade Divertidamente 2, uma lição para todas as idades. Olha pessoal, esse final de semana que passou agora, eu fui assistir a um filme que os meus filhos pediram, chamado Divertidamente 2. Eu fiquei surpreso com a qualidade desse filme. Eu não sou muito fã de ir ao cinema, mas dessa vez eu fiquei bem feliz com o que eu assisti e decidi gravar esse vídeo aqui para vocês. Eu já tinha assistido ao Divertidamente 1. Eu tinha assistido aqui em casa uma vez, que minha esposa e meus filhos tinham pedido para assistir. E só para quem não sabe tomar conhecimento, é um filme que na verdade é uma animação, que tem os bonequinhos, os personagens, e esses bonequinhos são na verdade emoções que se passam na cabeça de uma criança lá no Divertidamente 1. Então existe, por exemplo, a alegria, a tristeza, a raiva, o nojo, e aí eles vão tomando decisões na cabeça da criança de acordo com as emoções, e aí vai se passando uma história. Acontece que no Divertidamente 2, a criança se transformou numa adolescente, aí soa o alarme da puberdade, e aí vem um grupo de operários lá dentro da cabeça da criança e modificam os controles que ficam mais sensíveis. Então quando a alegria aperta lá o botão da alegria, a criança fica alegre demais. Quando a raiva aperta o botão da raiva, ela fica com muita raiva, ela responde com muita raiva, e surgem novas emoções. São novos personagens que aparecem no Divertidamente 2, incluindo, por exemplo, o tédio, a inveja, a vergonha e a ansiedade. E aí a história fica bem interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção no que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque esse filme deixou uma lição, que é uma verdadeira aula de inteligência emocional, e que ao final eu sei que vocês vão querer assistir ao vídeo também. Queria só dizer que eu não estou fazendo propaganda do filme e que eu não estou, na verdade, recebendo nada para fazer esse vídeo aqui. Eu simplesmente achei fantástico, como eu acho também que existem coisas para a nossa saúde que a gente pode utilizar, como medicações, como também alimentos funcionais. Eu sempre falo aqui no meu canal, a saúde mental é indispensável para boa saúde de um modo geral. E esse filme traz essa questão da educação emocional e eu achei fantástico. É por isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui a esse meu vídeo. Mas antes, eu quero saber de você. Se você tem filhos adolescentes, ou você mesma, ou você mesmo quando era adolescente, você tinha ansiedade? Escreve aqui suas experiências no comentário que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu controlei a minha ansiedade e agora eu quero te ajudar a evoluir através do controle das suas emoções. E o filme Divertidamente 2 se passa durante as férias da heroína, que vai passar por uma competição de hóquei no gelo. E aí, durante o caminho que ela vai para uma espécie de colônia de férias, ela fica sabendo que as duas amigas dela vão se mudar de escola. E aí, ela começa a sentir medo de ficar sozinha posteriormente. E como você sabe, se você costuma assistir os meus vídeos aqui, o medo é um gatilho, o medo do futuro é um gatilho que dispara a nossa ansiedade. E aí vem aquele sentimento de luta e fuga, e vem também uma série de sintomas que aparecem no nosso corpo, e ela começa a conviver com esse tipo de circunstância, essa novidade, com medo do que vai acontecer quando as amigas dela se mudarem de escola. E lá dentro da cabeça dela tem toda essa história que eu já falei, da puberdade, dos novos sentimentos que estão aflorando. Nossa heroína está se tornando, entrou já na adolescência, né? Ela virou uma adolescente e agora a realidade vem um pouco diferente. Acontece que existe um diálogo interno entre as emoções dela, e quem normalmente comandava as emoções e a maioria dos atos e toda a dinâmica ali do cérebro, das tomadas de decisões da nossa heroína, era a emoção alegria. E dessa vez agora
a emoção ansiedade começou a assumir um papel de liderança. Chega uma hora até, inclusive, que ela prende as outras emoções e começa a controlar todo o cérebro da nossa adolescente heroína. E aí a história se desenrola dessa maneira, até que chega um ponto que a ansiedade fica fora de controle e ela cai em produtividade, ela comete um erro lá durante o jogo, inclusive fica fora do jogo durante um período, leva uma falta, e a partir daí ela começa a reavaliar todos os seus pensamentos, até que as outras emoções afloram novamente e tomam conta do cérebro e restituem a normalidade. E o mais interessante de tudo é que no final, e que eu fiquei muito feliz com esse final, é que elas não prendem a ansiedade. A ansiedade não é colocada como vilã, mas apenas elas cuidam da ansiedade, colocam a ansiedade sentada lá numa poltrona, dão um chá para a ansiedade se acalmar. Eu fiquei muito feliz. Eu até fiquei emocionado quando eu vi essa cena, quando eu vi o chá sendo dado para a ansiedade, porque inclusive eu utilizo o chá de hortelã todos os dias para mim e eu ensino para os meus filhos também, para eles aprenderem já desde cedo a controlar suas próprias emoções, porque isso é muito importante para a nossa vida. E aí fica a mensagem do filme, a lição, que é o que eu vou te explicar agora, que a ansiedade faz parte das nossas vidas e que ela é muito importante para a gente. Isso porque a ansiedade representa a busca pelos nossos sonhos. Nós corremos atrás da vida com base na ansiedade. E a ansiedade faz, por exemplo, você trabalhar mais, você produzir mais, você dar mais de si, você dormir tarde e acordar cedo, você projetar os seus desejos através de metas, correr atrás do seu futuro. Isso tudo vem da ansiedade, isso é fantástico. Mas existe o outro lado da alegria e que você não pode esquecer, porque a alegria também é um sentimento que ultimamente tem sido colocado à margem, tem sido colocado como sendo um sentimento que deve ser descartado, mas a gente não pode esquecer que a alegria faz parte também da nossa vida. É exatamente sobre isso que eu vou te explicar agora, porque eu sempre falo aqui nos nossos vídeos que a ansiedade faz parte da nossa vida, que a gente tem que correr atrás, buscar os nossos sonhos, mas a gente não pode esquecer também a alegria. Está vendo como esse vídeo está importante? Você tem que passar à frente para os seus amigos, seus familiares, para que todo mundo tenha acesso a essas informações. Compartilhe. Mas agora pega um papel e um lápis na mão aí para você anotar, que a gente vai falar desse equilíbrio entre alegria e ansiedade, como é isso. São aqueles prazeres imediatos que a gente tem que ter e em detrimento também ao que a gente fazer o que tem que ser feito, que é aquela questão da disciplina e que se relaciona bastante com o que a ansiedade traz para a gente. Mas antes, deixa eu te dar uma dica. Se você está sofrendo com sintomas de ansiedade ou se você está com dificuldade para dormir, saiba que eu também posso te ajudar. Eu já te falei que o controle da ansiedade e as boas noites de sono são pilares na promoção de saúde. Por isso, eu criei uma dinâmica para ajudar os pacientes também com relação ao sono e à ansiedade. Eu utilizei toda a minha experiência tratando a ansiedade dos pacientes que necessitam emagrecer para desenvolver essa dinâmica 100% online. As consultas acontecem aí direto da sua casa, você não precisa vir até aqui onde eu estou, tudo é muito prático e com muita privacidade. As solicitações de exames e a prescrição das medicações, se forem o caso, vão ser realizadas através de assinatura digital e são válidas em todo o Brasil e devidamente fiscalizadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então eu espero que eu te ajude de alguma forma, mas vamos ao que interessa. Toda vez que você vai buscar alguma coisa realmente importante na sua vida, você tem que ter em mente que existem as metas para você buscar e que existe um preço a ser pago. E quando você vai pagar esse preço e quando você vai também buscar essa meta, você fica inseguro. Você acha que vai ser difícil demais, que você não vai conseguir. E é justamente essa insegurança, o medo do futuro, que dispara a ansiedade nos nossos cérebros. Acontece que, em alguns momentos, existe aquela vontade também de ter aquele prazer imediato, até no emagrecimento. Você está ali fazendo uma dieta, atividade física, mas de vez em quando você enfia o pé na jaca, acaba comendo o que não deve, ou acaba bebendo o que não deve, ou acaba simplesmente ficando de boa no sofá lá,
sem fazer atividade física. Isso é parte do processo. Ninguém vive sem ter o seu momento de prazer imediato. Então, quando você cumprir, por exemplo, uma etapa na busca dos seus sonhos, independentemente de qual seja, se é enriquecer, se é crescer profissionalmente, se é emagrecer, colocar o shape, como alguns falam também. Então, se você cumpre uma etapa do seu processo de evolução, de progressão na sua prosperidade, em algum momento você tem que dar uma parada. Antigamente a gente tinha muito termo de ano sabático, mês sabático, ou aquelas férias. Eu acabei de ver um vídeo de um grande influenciador brasileiro que ele diz assim: cuidado com tudo que tem F. Férias, fim de semana, folga, feriado, porque isso tudo leva você a... E aí ele fala um palavrão que começa com F também, mas que eu não gosto muito de falar palavrão. Mas enfim, o que eu quero dizer para você é que você não deve descartar a sua ansiedade. Você não pode acabar com a sua ansiedade. Mas você também não pode acabar com a sua alegria. Vai ter os momentos que você tem que viver o prazer imediato. Vai ter o momento, ontem foi domingo, eu fui para casa da minha sogra e eu comi bastante chocolate lá. Eu fiquei até com vontade de beber vinho que o pessoal estava bebendo lá. Eu segurei porque no São João, 2 semanas atrás, eu acabei bebendo, inclusive mais do que eu queria. Então eu preferi segurar, mas eu comi chocolate. Eu fui para a missa para levar minha família, que é um momento ali da minha espiritualidade, e depois eu comi chocolate. Semana que vem eu vou passar uns 10 dias aqui numa praia belíssima chamada Porto de Galinhas, que nós temos aqui em Pernambuco. Vou ficar lá de boa, descansando as minhas emoções e, acima de tudo, o meu cérebro. Porque algumas vezes a gente tem sim que se render aos prazeres imediatos, e isso nos dá um equilíbrio. Você não pode viver constantemente correndo atrás, buscando, porque chega uma hora que você se manter fora da sua zona de conforto o tempo todo dói. De vez em quando você tem que parar, de vez em quando você tem que deixar a alegria tomar conta um pouco do seu cérebro. Você ter realmente o seu prazer imediato. Claro que tem que ter o equilíbrio. Não pode ser uma vida só de alegria. Uma vida só de alegria, você não vai conquistar os seus sonhos. Mas também não pode ser uma vida só de ansiedade, só de correria, de sufoco, de fora da zona de conforto o tempo todo, porque também fica uma vida muitas vezes sofrida demais. Você sempre está buscando alguma coisa, você nunca está feliz, nunca está satisfeito, e você, na verdade, não vai ter histórias para você contar com relação a tudo que você passou, a menos que você conte a história da busca dos seus sonhos, que são histórias muito bonitas, inspiradoras, mas é bom você ter a história da alegria também. É bom você ter aquele momento que você jogou videogame com seu filho. É bom você ter aquele momento que você tomou um vinho com a sua esposa ou com seu marido. É bom você ter aquele momento que você saiu para fazer uma viagem simplesmente porque quis curtir ali aquele momento em família. Enfim, é bom que você tenha o momento da alegria. Tudo é uma questão de equilíbrio. Eu realmente recomendo que todos vocês assistam ao filme Divertidamente 2 e recomendo inclusive que leve as crianças, principalmente os adolescentes e as pessoas de todas as idades, inclusive as pessoas com mais de 60 anos, que enfrentam também desafios diferentes. É um filme de animação, mas é feito para todas as idades. E meus filhos, eu tenho um de 7 anos e um de 5, eles adoraram o filme, é divertido, tem a parte toda engraçada que as crianças gostam, e eu tenho certeza também que vai ajudar a clarear mais ainda essa questão do entendimento emocional. Vivemos hoje uma crise, uma verdadeira epidemia de ansiedade, tem a ver com o aumento da longevidade da população, isso não vai mudar, as pessoas vão viver cada vez mais e cada vez mais vão se preocupar com o futuro, vão querer prosperidade, vão querer evoluir, e cada vez mais a ansiedade estará presente, e nós temos que aprender a lidar com esse problema, senão acaba estourando. Estoura na obesidade, estoura no tabagismo, que é o ato de fumar, no alcoolismo, estoura no uso de drogas, enfim, estoura na fragilidade com relação aos relacionamentos, enfim, estoura em várias formas diferentes de apresentação da ansiedade,
e que a gente tem que cuidar. Faz parte da saúde, a nossa saúde mental. Então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, um vídeo diferente. Estou falando aqui minha opinião sobre um filme. Eu nem entendo de filme, mas gostei bastante da história como consumidor. Vou deixar aqui mais 2 vídeos para você assistir. E se você está sofrendo por ansiedade, você tem que aprender a controlar suas emoções. Porque o controle das emoções é uma das medidas de promoção de saúde mais impactantes da atualidade.